Olá, minhas traças! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura empoderadora e significativa e de vez em quando falamos umas coisas sobre magia, bruxaria, que é um assunto que eu gosto muito. E a resenha do vídeo de hoje era uma resenha que eu nem achava que eu ia fazer, porque eu li o livro de hoje de forma meio despretensiosa, porque eu descobri que esse livro é o livro que inspirou um dos meus filmes favoritos de todo o tempo. Assim, eu não sou muito fã de romance, não, mas eu sou muito fã de determinado filme de romance dos anos 90, que é Da Magia e a Sedução, de 1998, estrelado pela Nicole Kidman e a Sandra Bullock. Eu descobri que esse filme ele foi baseado num livro de uma autora chamada Alice Hoffman, e esse livro foi publicado em 1995, e recentemente, em 2021, ele foi republicado no Brasil pela editora Jandaia. E depois de ler o livro, eu também descobri que esse livro, Da Magia e Sedução, ele faz parte de uma série. São 4 livros, né? Uma quadrilogia, e ele é o segundo livro de uma série. O primeiro livro é As Regras da Magia e do Amor, As Regras do Amor e da Magia. E esse livro, para as bruxinhas de plantão, quem gosta aí de bruxaria natural, de magia natural, ele é um livro e um filme super inspirador. Mas eu li esse livro de forma assim um pouco despretensiosa, achei que não ia servir muito para resenhar, porque eu tenho um pouco de preconceito com esses romancezinhos, mas cara, que livro! É um dos livros mais incríveis que eu já li nesse ano de 2021, de 2022, e recomendo muito para vocês que vocês leiam, e é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Quero convidar você para se inscrever nesse canal aqui na tecla de inscrição. Deixa aquele like, aquele joinha, porque que a tracinha sabe que a resenha vai ser o máximo. Tecla no sininho de notificação para você saber quando vem vídeos novos, e assista o filme Da Magia e a Sedução, que está disponível, se eu não me engano, no HBO Max. Acho que está disponível no HBO Max para assistir, hein? Assistam esse filme, é um clássico dos anos 90, típico filme de romance dos anos 90. E, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A verdade, gente, é que tudo de errado que aconteceu nos últimos 200 anos na cidadezinha onde as Owens mora sempre é considerado culpa dessa família de mulheres, que é uma família que se desenvolve totalmente pela linha matriarcal e que são consideradas bruxas na cidade. A cidade vê essas mulheres desde a época dos julgamentos ali, da época de Salem, né, no século 17, que a cidade vê essas mulheres como bruxas e atribuem tudo que dá errado. A colheita que não dá certo, crianças que nascem mortas, pandemias de insetos, pandemias de doenças, pandemia de catapora, tudo que acontece de ruim na cidade é atribuído a essa família de mulheres. Simplesmente porque as Owen, que são encabeçadas pelas tias Jet e a tia Frances, elas são duas mulheres dessas duas bruxonas que vivem numa casa centenária, cheia de gatos, e elas mexem com ervas, mexem com ungüentos, mexem com feitiços. Elas são conhecidas na cidade por causa disso. E as pessoas têm muito medo dessa família, mas ao mesmo tempo, quando elas estão precisando de questões, elas procuram tia Frances e tia Jet para fazer feitiços. Então, por um lado, a cidade tem muito medo dessa família de bruxas, mas por outro lado, as pessoas em necessidade volta e meia procuram essas duas senhoras que, segundo as netas delas, as sobrinhas delas, elas são mais velhas do que o tempo, são duas senhorinhas mesmo, duas senhoras idosas, centenárias. Elas são sempre procuradas, principalmente por mulheres em desespero, para fazer magias e amarrações e etc. Então tem essa coisa muito hipócrita na cidade onde as Owens moram. E o nosso livro, que ele é o segundo, né, da quadrilogia, não conta mais a história da tia Frances e da tia Jet. Então nesse livro, a história dessas duas senhoras é no primeiro livro, né, que é As Regras do Amor e da Magia, que eu quero muito ler para saber mais da história dessas senhoras. Nesse livro elas já são personagens secundárias porque elas criam as irmãs Owen, que são a Gillian e a Sally, que no filme quem faz a Gillian é a Nicole Kidman, que tá ruiva, linda, maravilhosa, e a morena, né, que é a Sally, que quem faz é a Sandra Bullock, né, no filme. Então a gente descobre que essas tias
elas criam essas meninas porque os pais dessas meninas morreram. Disse que existe uma espécie de maldição envolvendo as Owens, que tem a ver com a antepassada delas, Maria. É uma antepassada delas que aparentemente é quem começou a tradição dessa bruxaria, a tradição de ser considerada bruxa. Porque na verdade as Owens, elas são mulheres liberais. Elas são mulheres que vivem sozinhas, que não têm marido, que se envolvem com homens casados ou que se relacionam sem ser casadas. Então elas são muito mal vistas nessa cidade. A gente já está ali nos anos 80 para os anos 90 e elas continuam sendo mal vistas por aquela sociedade extremamente hipócrita, né? E os pais das meninas acabaram sofrendo um acidente de avião e morreram, porque as Owens têm uma espécie de maldição que mata todos os homens que se apaixonarem por elas. Mas no livro, essa coisa da maldição não fica tão explícita. Na verdade, elas vão morar com as tias, porque os pais delas realmente morreram no acidente de avião, só que como as Owens são muito mal vistas, as meninas sofrem muito na infância, sofrem bullying, elas sofrem de ostracismo, de afastamento das outras crianças, e por mais que as tias criem elas nesse ambiente de tentar estimular a intuição, a magia, essa coisa, né, da bruxaria natural, as sobrinhas, elas tendem a não seguir nesse caminho. A Sally, porque ela é mais retraída, mais neutra, mais pé no chão, ela quer ser normal, isso no filme aparece também. E a Gillian, porque ela quer se divertir, ela quer viver a vida louca, elas não querem ter aquela responsabilidade de seguir aquele caminho que é um caminho complicado, principalmente porque você vai ser sempre uma pária dentro da comunidade, né? E as tias, elas realmente fabricam esses feitiços para a sociedade que está envolvida, o que assusta muito as meninas. Inclusive tem um caso, né, que até tem um glimpse, né, uma pequena pedaço desse caso que aparece no filme, que é uma mulher que aparece lá no livro pedindo, que ela está desesperada, querendo se relacionar com um homem que é casado. Ela pede o seguinte, ela quer que esse cara ame tanto ela, fique tão desesperado por ela, que ele não consiga fazer outra coisa, tipo assim, que ele não consiga viver sem ela. E as tias falam com ela: olha, cuidado com o que você pede. Porque realmente, gente, olha a construção dessa frase, desse feitiço. Eu quero que o cara me queira tanto que ele não consiga viver sem mim. E aí, com o passar do tempo, essa mulher fica desesperada porque o cara literalmente não consegue viver sem ela. O cara não consegue ficar longe dela em momento nenhum. Então, ela não consegue ir no banheiro tomar banho sozinha, ela não consegue ir fazer xixi sozinha, ela vai trabalhar e o cara sai do emprego dele para poder acompanhar ela no trabalho. O cara quer fazer sexo com ela o tempo inteiro, mesmo quando ela não quer, entendeu? Ela começa a definhar essa mulher por causa da obsessão desse cara e ela volta na casa da tia Jet e da tia Frances para pedir para elas quebrarem o feitiço. Mas essa mulher tá tão maluca que ela acaba agredindo as meninas. E por causa dessa agressão, a tia Jet e a tia Frances jogam uma espécie de feitiço e essa mulher fica muda. Então ela passa os próximos anos sem poder falar e sem poder reclamar pra ninguém. É como se ela tivesse sido punida pelo feitiço que ela não deveria ter feito. Porque a gente, até quem gosta de magia natural, que tem essa percepção, que gosta de mexer com essas coisas, a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção que a gente coloca. Porque a intenção ruim, ela volta pra gente. A intenção boa também volta pra gente. É cíclico. A energia do universo, ela é cíclica. Quem é religioso também acredita nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção que a gente coloca quando a gente faz um feitiço, um encantamento, alguma coisa, pra não jogar isso pra fora. Porque eu gosto muito dessa coisa de cristais, de chás, de ervas. Eu gosto muito dessa coisa da magia natural, da relação com a terra, dos elementos e tal. Então é uma história que eu amo muito. Mas é interessante a gente ver que a Gillian e a Sally, elas vão crescendo e elas vão seguindo caminhos totalmente diferentes, totalmente diversos dos das tias. A Sally segue um caminho mais tradicional, ela se casa com um homem da cidade, ela tem 2 filhas, só que esse cara acaba falecendo. E aí ela vai e se muda para outra cidade porque ela está absolutamente cansada de viver naquela cidade onde ela tem esse estigma. Porque no fim das contas todo mundo na cidade acha que ela é a razão do cara ter morrido, entendeu? Então como elas carregam esse estigma de serem as bruxas, as párias, a Sally se muda para uma outra cidade para trabalhar numa escola, para se afastar e para afastar as filhas, que são já a 3ª, ou 4ª ou 5ª geração dessa família de mulheres bruxas, né, de mulheres mágicas, e ela leva essas meninas para outra cidade. Por outro lado, a Gillian vai viver uma vida meio wild, meio selvagem, meio louca, drogas, sexo e rock and roll, até que ela conhece um bad boy daquele bravo, né? Ela gosta muito desses bad boys e a Gillian conhece um cara chamado Jim Angeloff. E esse cara aparece no filme mesmo. E ele é bad boy mesmo. No filme eles mostram ele de um jeito meio romanceado, assim, em algum momento parece um pouco romântico
como se eles romanceassem a figura do bad boy. Mas na verdade o Jimmy é um criminoso mesmo, é abusivo, ele agride ela sexualmente, fisicamente, emocionalmente. E o que acontece? Isso é spoiler? Eu acho que eu posso dar spoiler. Então eu vou dar um spoiler aqui e você pula pro minuto que vai aparecer aqui pra você não ficar sabendo, tá? Isso é um pouco de spoiler. O Jimmy morre, né? E tanto na história quanto no filme é acidental. Assim, fica parecendo que a Gillian matou, mas foi acidental. E aí é que a Gillian volta pra casa pra poder pedir ajuda a Sally. Agora você pode voltar a assistir, porque o spoiler já passou. Então, nesse momento em que ela sai desse relacionamento, praticamente fugida, desse relacionamento super abusivo com o Jimmy, ela vai de volta a viver com a Sally. E a Sally agora já é viúva e tem 2 filhas adolescentes dentro de casa. Uma que se parece muito com a Gillian, que é a filha mais velha, de 17 anos, e a mais nova, de 13 anos, que se parece muito com a Sally. E é justamente na mais nova que a gente finalmente vê a questão da magia, porque a menina mais nova, ela lê a aura das pessoas. É como se a aura das pessoas tivessem cores, e ela consegue enxergar as emoções, se a pessoa está mentindo, se a pessoa está contando a verdade, toda aquela questão da leitura da aura. Então a gente vê realmente que existe mesmo a magia nessas mulheres, e aí a gente vai ver as 2 irmãs se encontrando depois de 10, 15 anos, as 2 vivendo caminhos totalmente diferentes, e a Sally tem uma visão muito ruim da Gillian, a Gillian tem uma visão muito ruim da Sally, tipo, a Sally vê a Gillian como aquela maluca, doida, que sempre vai dar problema pra ela, e a Gillian vê a Sally como aquela mulher frustrada, tradicional, dona de casa, sabe, um saco. E elas acabam tendo que conviver juntas porque a Gillian não tem mais para onde ir. E aí é justamente nesse momento que a gente vê a construção da história da família. E é muito legal do livro, porque o livro não fala necessariamente de romance, ao invés de, claro, que o título é Magia e Sedução, mas o livro ele é construído em cima da relação das irmãs e das sobrinhas. Então é uma história de sororidade, é uma história de relação feminina, de relações matriarcais, como que uma família se desenvolve quando a liderança não é um homem, quando o homem não só não está presente, como ele não é imprescindível. Quer dizer, todas as personagens são hétero no livro, a gente vê que elas são mulheres hétero, mas não existe, até mais pro final do livro, não existe essa figura do homem. É como se o homem não fosse essencial para a vida delas. Embora elas amem, embora elas tenham um relacionamento, embora elas se apaixonem, como que as 2 irmãs elas vão reagir, a Gillian e a Sally, a crescerem sem essa figura dos pais, porque no fim das contas elas são órfãs e elas foram criadas de forma muito estranha pelas tias, que são 2 tias solteironas, né, que não tiveram filhos, mas que criaram elas de forma muito liberal, muito voltada para essa questão do autoaprendizado, da magia e etc, daquela casa grande cheia de gatos, etc. Mas as 2 meninas, elas cresceram meio tendo que se virar e construir suas próprias identidades sozinhas. E, gente, o livro é muito bom, muito bem escrito, me surpreendeu, porque apesar que o filme, ele é um guilty pleasure pra mim, assim, ele é um filme sensacional, é um romance dos anos 90, mas é um dos meus filmes favoritos, porque tem a coisa da magia natural, do culto a Hecate, delas viverem naquela casa, de ter a coisa matriarcal de várias mulheres vivendo juntas, de gerações diferentes, mas ele não é um filmão, entendeu? Então eu fiquei muito assim, vou ler esse livro pra me divertir, mas gente, eu me surpreendi muito, o livro é muito bom, a narrativa é muito boa, grifei assim, né, que eu li no Kindle, né? Grifei várias partes, tô louca pra ler os outros 3 livros da série, parece que o último livro ela tá traduzindo agora pra Jangada, produzir aqui no Brasil, mas existem gatilhos, principalmente em relação à vida da Gillian, porque vai falar sobre violência emocional, vai falar sobre violência física, violência sexual. A narrativa em alguns momentos é bem crua, mas ao mesmo tempo é super feminista, tem muita questão de sororidade, de como essas irmãs vão se envolvendo uma com a outra, inclusive com a questão do preconceito e às vezes um pouco de concorrência, né, de competição que a gente é aprendida, que a gente tem que ter com outras mulheres, inclusive dentro de casa, né, como é que as filhas dela também competem por atenção, como é que as filhas vão repetindo a questão que elas tinham quando elas eram crianças, né? Então eu acho que é um livro que vale muito a pena para vocês lerem. Então é isso, da editora Jangada, tá custando uns R$25 na Amazon. Acho que super vale a pena, uma leitura super rápida. Eu li numa sentada, assim, um dia. Mas esse eu realmente tenho isso de carinho no meu coração, por causa da temática da bruxaria natural, que eu sempre fui muito apaixonada, porque minha mãe também é muito apaixonada por isso. Minha mãe sempre foi esotérica, né? Então é uma coisa que eu aprendi de berço, né? Essa paixão por tarô,
por cristais, por velas, por incensos, por chás, por essas coisas. Amo tudo isso. E se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos. Inclusive, eu ganhei um livro de bruxaria natural da Dark Side, que eu vou resenhar aqui sem dúvida. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Ainda nesse assunto meio mágico, de meio, sabe, fantasia, que eu tenho sempre falado aqui no canal, mas menos terror, né? Porque eu tô sempre falando de terror aqui. Se você quiser ter acesso a outros conteúdos além dos vídeos do YouTube, por favor, me siga nas redes sociais em @leiapretaleia no Instagram e no TikTok e no Twitter em preta_leia. Eu voltei a ter Twitter finalmente. Tinha saído por causa dessa babaquice do Elon Musk, mas acabei voltando porque eu vejo que é uma ferramenta legal. Então, se você quiser, me segue no Twitter também. Os links para as minhas redes sociais estarão todas na caixinha de descrição. Também vou colocar o link da Amazon, se você quiser comprar o livro, que eu recomendo muito, o e-book ou o livro físico, vou colocar aqui na caixinha de descrição. Mais uma vez, te convido para se inscrever no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. E é isso, tudo que eu tinha para dizer para vocês hoje. Beijos e até quarta-feira. Quarta-feira tem vídeo, hein?